No livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Educação. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Do livro Voltei. Educar. Bom é corrigir, melhor, porém, é educar. De Demérito Nunes Ribeiro, do livro Falando a Terra. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. De Emmanuel, do livro Fonte Viva. Egoísmo. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. De João de Brito, do livro Instruções Psicofônicas. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. De Emmanuel, do livro Fonte Viva. Elevação. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. De Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Do livro No Mundo Maior. Deus palpita em toda parte, nada faz ou cria a esmo, mas pede em tudo a seu Filho a elevação de si mesmo. Do livro Cartilha da Natureza. Elevar-se. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Do livro No Mundo Maior. Emancipação. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. De Emmanuel, do livro Fonte Viva. Enfermidade. A enfermidade é conselheira carinhosa e esclarecida. Do livro Paulo e Estevão. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando as enfermidades lhe requisitam o corpo as transformações da morte. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânica, sem interferência psíquica, é positivamente diminuto. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Se te encontras enfermos, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que o verdadeiro mal procede do coração.
de Emmanuel, do livro Fonte Viva. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Do livro Nos Domínios da Mediunidade. Quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, centralizadas em coagulações de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. De Calderaro, do livro Falando a Terra. Não há cura para as nossas doenças da alma. Quando nossa alma não se rende ao impositivo, cabe recuperar a si mesma. Bezerra de Menezes, do livro Instruções Psicofônicas. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Do livro Contos e Apólogos. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexo da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-vos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Do livro Pensamento e Vida. Engano. Mas quanto o homem fraco ainda se engana, porque em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si. De Antero de Quental, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Ensinamento. No prazer, no sofrimento, na noite longa e sombria, na claridade do dia, tudo é flor de ensinamento. Do livro Jardim da Infância. Ensinar. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Do livro Agenda Cristã. Epífise é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e em seguida continua a funcionar. Come o mais avançado laboratório de elemento psíquico da criatura terrestre. Do livro Os Missionários da Luz. Epístolas. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se, no momento, dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes escritos muitas vezes, em hora de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. As epístolas logravam êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes,
por seu conteúdo de consolações, e o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as, comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Do livro Paulo e Estevão. Esclarecer não é discutir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras, paz ao bem geral. Do livro Agenda Cristã. Escola. A escola do mundo tem aqui o seu prolongamento lógico, e é inútil que o nosso pensamento se perca nas cogitações da dúvida, agora injustificável pela ausência da indumentária larval. Do livro Novas Mensagens. Bendita seja a oficina que nos cede ao pensamento o pão do conhecimento e a bênção da luz divina. Do livro Jardim da Infância. Abramos escolas e o canhão se recolherá ao museu. De Demétrio Nunes Ribeiro, do livro Falando a Terra. A escola será, em todos os seus graus, um templo da luz divina. De Demétrio Nunes Ribeiro, do livro Falando a Terra. Escravidão. Escravidão, escravidão. Quantos contrastes surpreendentes encerras. Não raro o homem que se vale dos semelhantes para fins inconfessáveis, simplesmente estaciona, desditoso, na estrada, para favorecer o engrandecimento íntimo dos que o servem, quando não se impõe sobre os demais, arrojando-se então ao despenhadeiro da miserabilidade. De Luiz Gama, do livro Falando a Terra. Escritores. Os escritores, em geral, sentem-se desvanecidos com as gentilezas da multidão. Não importa se o simpatizante de suas obras e algum êmulo de José do Telhado. Sabem apenas que a lista de seus leitores relaciona mais um. Madame de Cail reunia admiradores para sua inteligência. Ninon de Lenclos arrebanhava adoradores para sua beleza. Do livro Lázaro Redivivo. Esforço. O esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Do livro Os Missionários da Luz. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Em razão disso, ainda aqui, a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos santificadora ascensão. Do livro Libertação. Esperança. A esperança é como o luar que se constitui de bálsamo da crença. Do livro O Consolador. A esperança em Cristo será sempre um refúgio indispensável na hora da partida. Mas a advertência apostólica nos convoca a ilações mais graves. Lembremos os perversos que aceitam Jesus na hora extrema. Muita gente portadora de crimes inomináveis faz ato de fé no leito da morte. Enquanto tem saúde e mocidade,
vivem ao léu entre os caprichos e desregramentos. Mas tanto que o corpo quebrantado lhes dá a ideia de morte, alarmam-se e desfazem-se em rogativas a Deus. Podem criaturas que tais esperarem de pronto imediata glória do Cristo? E os que sacrificaram nas aras do dever, enquanto lhe resta uma partícula de força? Claudicaria a justiça em suma, se afinal a virtude se confundisse com o crime, a verdade com a mentira, o labor com a ociosidade? É certo que será sempre útil recorrer à misericórdia do Senhor, ainda que manchados até os cabelos, bem como acreditar que para toda enfermidade haverá remédio adequado. Penso, porém, que a assertiva de Paulo não se refere ao termo da vida corporal, fenômeno natural e apanágio de justos e injustos, de piedosos e de ímpios. Bafejado pela divina inspiração, o amigo do Gentilíssimo aludiu, por certo, à morte da criatura velha que está dentro de nós. É a personalidade egoística e má que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver em Cristo. Do livro A Renúncia. Não te aflijas, a bonança é flor de sabedoria. Não te esqueças que a esperança é bênção de cada dia. De Belmiro Braga, do livro Parnaso Além Túmulo. A esperança é flor virgente, alva estrela resplandecente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clareões. De Cassimiro Cunha, do livro Parnaso Além Túmulo. Esperar. Espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. De Viana de Carvalho, do livro Falando a Terra. Espírita. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo das vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? Do livro Os Missionários da Luz. O título de espíritas atualmente vale por cristão redivivo, envolvendo a inadiável obrigação de socorro ao mundo. De Antônio Luiz Saião, do livro Vozes do Grande Além. Nós, espíritas desencarnados, via de regra estamos perante a vida superior como alunos envergonhados, que se despediram da escola com baixa média de aproveitamento, apesar da excelência do curso preparatório, colocado na Terra à nossa disposição. De F. Purita, do livro Vozes do Grande Além. Espiritismo. O Espiritismo é a nossa grande esperança, e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora percentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmo. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela.
Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Do livro Nosso Lar. O Espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. De Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo com um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que se liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigação humana, mas outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade, no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Do livro O Consolador. O que infesta o espiritismo em nossa terra é o mau gosto pelas discussões estéreis. O nosso trabalho é contínuo para que muitos confrades não se engalfiem pela imprensa, demonstrando-lhe com lições indiretas a inutilidade de suas polêmicas. Mesmo assim, a doutrina tem realizado muito. Suas obras de caridade cristã estão multiplicadas por toda parte, atestando o labor do Evangelho. Do livro Crônicas de Além-Túmulo. O Espiritismo, verdadeiramente interpretado, é a síntese maravilhosa que abrange todas as atividades humanas, no sentido de aperfeiçoá-las para o bem comum. Do livro Crônicas de Além-Túmulo. O Espiritismo é um campo imenso, onde cada qual tem a sua tarefa a desempenhar, e onde o exclusivismo pecará sempre pela inoportunidade. Mas é prudente criar-se a mentalidade evangélica antes das obras espíritas, a fim de que elas não se percam nos labirintos do mundo, e para que sejam devidamente cultivadas pelos verdadeiros discípulos do único Mestre, que é Jesus Cristo. Do livro Crônicas de Além-Túmulo. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Do livro Voltei. O Espiritismo, como oficina de sabedoria e amor, aperfeiçoamento e iluminação, é instituto mundial de trabalho incessante, onde não há palanque para espectadores ociosos. Do livro Lázaro Redivivo. A plataforma espiritista em todos os lugares será, antes de tudo, uma aleluia dos corações. Suas vozes deverão reviver as lições incompreendidas daquele mestre amoroso e sábio que veio salvar os pecadores. Do livro Pontos e Contos. O Espiritismo constitui a porta da esperança para um mundo melhor. Do livro Pontos e Contos. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Cassimiro de Cunha,
do livro Parnaso de Além Túmulo. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo incessante. Do livro Nos Domínios da Mediunidade. O Espiritismo é Jesus que volta ao convívio da dor humana. De Pedro de Alcântara, do livro Instruções Psicofônicas. O Espiritismo é o Evangelho redivivo e puro, atuando de novo entre os homens, a fim de que não sejamos inclinados ao vampirismo, admiravelmente rotulado de preciosidade doutrinal. De Argel Pinto dos Santos, do livro Instruções Psicofônicas. O Espiritismo no caminho humano é assim como a alfabetização de nossa alma para a vida eterna. De Antônio Sampaio Júnior, do livro Vozes do Grande Além. O Espiritismo é doutrina de bênçãos de amor cristão, que nos pede cada dia mais ampla renovação. De José Xavier, do livro Vozes do Grande Além.